Que vitória em cima do São Paulo, rapaziada. Que vitória com gols de Yuri Alberto, gol de pênalti, com gol de Memphis Depay fazendo uma jogadaça e gol de Yuri Alberto para sacramentar a vitória do Corinthians, tá bom? Mas calma lá, nem tudo são flores. Vamos falar primeiramente aqui sobre o time do Corinthians, tá? Que fez um primeiro tempo muito bom mesmo. Dominante, cara. O time de São Paulo não jogou, o time de São Paulo, assim, vamos ser sinceros, tá? Talvez... Ai, como posso falar isso? É que eu não quero menosprezar o primeiro tempo do Corinthians, tá? Mas o time de São Paulo é muito ruim, gente. É muito ruim. Claro, a gente tem que entender, né, cara, que, assim, eu vou dizer isso, não importa se eu sou rival ou não, é porque eu tenho empatia ao jogador, que infelizmente o São Paulo jogou muito mal por conta das lesões. São, se eu não me engano, 12 jogadores na DM, Lucas Moura, Oscar, infelizmente Oscar, tá ligado? Pô, tem Marcos Antônio, Caleri, André Silva, entende, cara? Lesão é uma coisa séria, cara. Eu não, assim, por mais que seja meu inimigo, inimigo não, por mais que seja meu adversário, meu rival, eu não desejo lesão pra ninguém, sabe, cara? Principalmente lesão de joelho, essa daí é pior, mano. Essa daí é pior. Então, assim, fico triste pelo São Paulo estar nessa situação hoje, com tantos jogadores lesionados, o que é muito ruim pra eles, né? Mas enfim, cara, eu fico triste mais pelos jogadores, sabe? Pelo Lucas Moura, que tá se lesionando muito esse ano, principalmente. Pelos caras que tá tendo os problemas que tá tendo. Espero que melhore. Então, assim, por mais que seja rival, lesão nunca é legal. Agora, se tivesse fora por expulsão, caguei. Mas lesão não é legal, velho. Não desejo isso pra ninguém. Mas, enfim, e o segundo ponto que o São Paulo é ruim é porque tem uma gestão muito parecida com a do Corinthians e está se endividando cada vez mais. A diferença é que o São Paulo não vai chegar nos 3 bi porque não tem um estádio. Como posso dizer? Não está devendo estádio, né? Não está devendo estádio. Mas o time de São Paulo tá numa situação difícil, mano. Tá numa situação complicada. Se não se ligar, velho. Se não tirar esse presidente logo aí, velho, esquece. Esquece. Nossa senhora, o time de São Paulo hoje foi horroroso, foi dominado pelo Corinthians. Mas é aquele negócio. Posso ser criticado? Posso. Mas pra mim foi um domínio passivo do time do Corinthians. É um domínio passivo. O Corinthians não criou tantas chances. Teve, se não me engano, uma com o Matheus Bidu ali no início do primeiro tempo, que a bola passa raspando na trave. Outra com o Mateuzinho, que ele chuta de longe. Se eu não me engano, teve uma do Guinegão também, cara. Mas o Corinthians não criou tanta chance de perigo. Vamos pegar aqui um exemplo? Primeiro tempo contra o Flamengo. Tá? Primeiro tempo contra o Flamengo era pra ser um 5x2 pro Corinthians. Era pra ser um 5x0, 5x2. Entendeu? Que o Roberto errou muito gol, não só Yuri como outros jogadores. Mas a gente perdeu. Ali a gente perdeu chance real de gol. Perdemos chance de vitória, porque era pra ser goleada. E perdemos chances reais de gol. Aqui contra o São Paulo, não, mano. Aqui contra o São Paulo, a gente pressionou, não deixou eles jogar. Eles não estavam conseguindo sair tocando a bola. Era chutão, ou errava a bola ia pra lateral, ou, enfim, perdia a bola no meio campo. São Paulo não tava conseguindo fazer nada. Nada. Mas enfim, cara, Corinthians muito dominante no primeiro tempo, mas como nem tudo são flores, né? O Corinthians fica 15 dias, né, sem treinar. O Corinthians fica, sem treinar, não, desculpa, sem jogar. Né? 15 dias pra treinar. Você tem 15 dias pra treinar, pra arrumar suas falhas, pra arrumar seus erros. Desculpa, cara, o time volta igual. Igual, e se pá até pior, mano. O Corinthians, por mais que dominou, por mais que, pô, tenha feito um gol de pênalti, por mais que, cara, tenha anulado o São Paulo inteiro, o Corinthians é ruim. O Corinthians é ruim. É um time lento, um time que tem uma movimentação lenta. Cara, em momentos ali no jogo, tava me lembrando o time do Vanderlei Luxemburgo de 2023. Entende? Cara, tipo assim, era um. O Corinthians todo era um círculo e o meio vazio, velho. Meio vazio. Diversas vezes isso aconteceu durante o jogo. Você via o meio vazio, falava, infiltra Breno Bidon. Chama jogo, Carrillo. Volta um pouco, Yuri. Volta um pouco, Guinegão. E eles faziam isso algumas vezes, principalmente o Yuri e o Guinegão, voltando pro meio, observando o vazio. Mas, cara, diversas vezes era pro Breno Bidon aparecer no meio. E ele não aparecia. Então, o Corinthians é muito lento, parece que não treina, é um time que parece que não treina, enrola com a bola na defesa, e é uma voltação de bola pra defesa, e o Carille pega a bola, fica olhando, tá passeando no parque, aí o Gustavo Henrique também é a mesma coisa, Breno Bidon a mesma coisa, José Martínez tentando driblar, só que ele é ruim com a bola no pé, errando o drible, inacreditável, cara. Inacreditável. E aí você vê, às vezes, alguns jogadores como Hilary, Bidu, com a bola na lateral e não tem ninguém pra tocar porque o time não se movimenta, porque a movimentação do Corinthians é lenta. Pô, teve um momento ali no primeiro tempo, Gustavo Henrique tava com a bola na defesa, ele tava muito apertado com a bola na defesa.
muito apertado. O Henrileri ficou parado, o Breno Bidon ficou parado, o time, você viu o time parado e falava, mano, se movimenta, aparece alguém? Por favor, aparece alguém pra ele tocar a bola e não aparecia ninguém. Não aparecia ninguém. Aí, se eu não me engano, ele deu até um chutão, velho. Então, assim, cara, movimentações muito lentas, triangulações muito lentas, transições ofensivas muito lentas, espaços vazios que o Corinthians não aproveita pra aparecer, pra fazer uma jogada. Isso é culpa do treinador, isso é culpa da tática, entendeu? Culpa muito do treinador isso daí, cara. Que não vê isso. Desculpa, cara. Você tem 15 dias pra treinar, mano. 15 dias pra melhorar os seus erros. Você não melhora. É um time preguiçoso. Um time de. Parece que é de veterano. Entendi? Não é, cara. E não é com os mesmos problemas de 2023, que ali poderia ser considerado um time veterano. Entendeu? E hoje não é. Hoje o jogador mais velho do Corinthians é quem? Sei lá, aqui de titular, tá? Vou falar de titular do primeiro time que jogou. Talvez o Carídio com 34. Acho que é o Carídio, né, cara? Aí em seguida vem o Gustavo Henrique, depois a Henrique com 31, 30, né? Aí José Martinez, enfim, mas Bidu, Mateuzinho, Martinez, Breno Bidon, próprio Henrique, João Pedro, Felipe Longo, Guinegão e Roberto, tudo novo. Tudo novo, velho. Tudo novo e tudo morto, cansado, cansado, entendeu? Então, assim, mas pra mim isso é um erro muito mais de treinamento, muito mais de tática, muito mais de preparação física, muito mais de treinador do que de outra coisa, cara. Sabe, você deixar o meio ali vazio, tendo a oportunidade de alguém passar pra fazer uma tabela, pra aparecer pra jogar e, cara, não aparece ninguém, mano. Não aparece ninguém, entendeu? Mas enfim, vamos falar também sobre o pênalti, rapaziada. Cara, um pênalti um tanto quanto duvidoso. Mas aqui, eu vi muitas pessoas falando que não foi pênalti, outras falando que foi, né, cara? Todo mundo lá da Record falou, achou que não foi, Salve Espínola achou que não foi, o pessoal da Casé já achou que foi. Então, assim, alguns, né? Então, assim, é muito complicado dizer se foi ou não foi. Esse pênalti realmente é muito difícil, como foi do pênalti contra o Bragantino, cara. E é aquele negócio, gente. Primeiramente, Breno Bidon e Ferreirinha foram disputar a bola que tava no alto, cara. Aquela disputa de bola era pra ser ombro a ombro, não era pra ser do jeito que foi. Só que o Ferreirinha vacilou, o Ferreirinha foi burro, vacilou demais o Ferreirinha naquele lance. Acabou empurrando o Breno Bidon, né, cara? E o Breno Bidon só aproveitou. Mas se o Ferreirinha fosse esperto, teria ido no ombro a ombro, entendeu? O Ferreirinha, cara, simplesmente deu a munição pro Breno Bidon atirar. E o Breno Bidon atirou e foi pênalti. E na minha visão foi pênalti, por quê? Porque contra o Bragantino foi um pênalti muito parecido e deram. Então, se deram um pênalti contra o Bragantino, tinha que ter dado esse. Tinha que ter dado esse. Entendeu? Tinha que ter dado esse. Seria muito injusto com o time do Corinthians se não fosse dado esse pênalti em cima do Breno Bidon, tá? O Yuri Alberto, cara, sensacional na hora do pênalti. Tá, na minha visão, ele deslocou o goleiro com o braço. Por quê? Quando você bate reto, normalmente se fecha o braço. Você fecha o braço para bater reto. Quando você vai bater cruzado, você abre o braço. E aí, o Yuri Alberto foi, fechou o braço. O Rafael tinha visto. Rafael pula pro canto esquerdo dele. E o Yuri tira o Rafael da foto, bate no outro canto. Né, cara? Isso era cara, eu posso estar muito errado, mas eu acho que no braço o Yuri Alberto ganhou. E aí engana o Rafael. Rafael para um canto, bola pro outro. Gol do Corinthians, 1-0. Um belo pênalti do Yuri Alberto. E eu te falo, mano, precisava ter dado aquela cavadinha contra o Flamengo? Não precisava, mano. Não precisava, entendeu? Mas aí no segundo tempo, simplesmente o Crespo vê a merda que ele fez, né? Coloca o tapa no jogo, cara. São Paulo. Não é que São Paulo melhora. É que o Corinthians piora. Entendeu? O Corinthians piora. E é uma coisa que eu fico puto, cara. Porque, gente, a gente tem que entender, tá? O jogo não é só de um tempo. Se o jogo fosse só de um tempo, beleza. Tá, beleza, mas não, são de dois. A gente viu isso contra o Flamengo. O primeiro tempo do Corinthians, dominante contra o Flamengo, criou chance real de gol. O segundo tempo foi lá e apanhou. Foi lá e apanhou, não fez nada, não fez nada. E parecia que ia se desenrolar do mesmo jeito que foi. Só que a diferença é que o São Paulo não é o Flamengo. O São Paulo é muito mais parecido com o Corinthians do que com o Flamengo. Então talvez, se fosse contra um time um pouco mais organizado, tá ligado? Contra um Flamengo, contra o Ceará, a gente viu como foi difícil. Então, talvez assim, o Corinthians talvez sofreria mais, né? Mas como foi contra o São Paulo, tava de boa, né? Mesmo o Corinthians jogando mal, foi de boa. Aí o Tapia, cara, é engraçado. De novo, a gente fica 15 dias sem jogar, não treina a bola parada, não treina escanteio. O Tapia simplesmente sobe sozinho e faz o gol, cara. Assim, não vou culpar o Felipe Longo, tá? O Felipe Longo, pra mim, muito seguro, muito seguro. É um goleiro muito bom, gosto muito dele.
Pra mim, ele é tipo um Walter da nova geração, né, cara? De que, tipo, pô, o Hugo Souza, claro que faz falta, né? Porque é o Hugo Souza. Mas tá de boa, tá ligado? Você não fica com medo que. Desculpa falar isso, mas você não fica com medo que nem era com o Matheus Donelli, entende? Desculpa o Matheus Donelli falar isso, mas, cara, o Matheus Donelli passava muita insegurança, velho. É um moleque que eu gosto, mas passava muita insegurança. Felipe Longo já não passa isso, Felipe Longo passa muita segurança. Então, assim, eu sinto. A minha sensação é como se fosse com o Walter antes. Quando o cara se machucava, tinha um Walter. Então, tava de boa. É claro que a gente torce pro Hugo Souza voltar o mais rápido possível, porque ele é diferente, é goleiro nível seleção. O Felipe Longo ainda não é esse nível seleção, mas é um goleiro que, pô, tá legal, tá legal, entendeu? Tá legal. Mas em diversas vezes ele tinha que ter saído do gol, né? Ele deveria sair mais do gol. E eu entendo que isso não é culpa dele, tá? É culpa de treinamento, é culpa de preparação de goleiro, é culpa dos preparadores de goleiro, é culpa do time do Corinthians, que tem essa cultura de não deixar goleiro sair do gol, irmão. Os times do Corinthians, os goleiros do Corinthians têm essa cultura. Acontecia com o Cássio, acontecia com o Walter, acontecia com o Carlos Miguel, acontece com o Souza, acontecia com todos os outros goleiros que passaram pelo Corinthians. Por quê? Porque é uma cultura do Corinthians. Isso é do Corinthians, isso é um erro do Corinthians. O goleiro não sair do gol, ficar lá parado. Entendeu? Talvez se o Felipe Longo saísse do gol, conseguiria disputar aquela bola no alto e dar um socão. Entendeu? Ficou dentro do gol, quase que ele para atrás do Mil Grau que tava atrás do gol gravando. Entende, cara? Mano, ele entrou dentro do gol, o Felipe Longo. Entendeu? De novo, não é culpa do menino, é culpa da cultura do Corinthians que é assim. Não sei porquê. Mas enfim, cara. E aí o Corinthians toma esse gol de empate, né, cara? O Corinthians iniciou o segundo tempo muito mal mesmo. E é o que eu falo, o jogo tem dois tempos, o jogo não é feito de um tempo, né? Aí você vai falar, vai discutir sobre o time do Corinthians com o Dorival, ele fala, você não viu como foi o primeiro tempo? Você não viu como foi o primeiro tempo? Se o jogo fosse só de um tempo, meu irmão, a gente já seria campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo. Se o jogo fosse só um tempo. Uma pena que é dois. Uma pena que é dois. Então, assim, se o Corinthians faz um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim, o que adianta? E o que adianta? E detalhe, o primeiro tempo do Corinthians não foi nem tão bom assim. Foi dominante, porque foi contra o time horroroso, foi contra o time mal arrumado, foi contra o São Paulo, tá? Se fosse contra outro time, não teria sido assim. Como a gente viu contra, sei lá, Fortaleza, Mirassol no primeiro turno, entre outros, vários jogos. Né? Vários outros jogos. Ahn, Mas enfim, cara. Enfim. Ai, segundo tempo horroroso do Corinthians. Memphis Depay tira uma bela. Na verdade, eu ia elogiar o Memphis Depay, mas não vou elogiar ele, não. Eu vou elogiar o Matheus Bidu, cara. Porque o que ele fez, o que ele faz, o que ele joga, o que ele tá jogando, desculpa, cara. Ele é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Um dos melhores. Joga demais. Com a bola no pé, ofensivamente, ele é brabo, mano. Ele é muito bom, o Matheus Bidu. Ele acha, mano, uns lançamentos muito legal. Uma jogada que partiu dele, né, cara? Partiu do Bidu. Vai entre várias outras jogadas, né? Outros lançamentos também que partiram do Bidu. Ele é brabo, mano. Joga demais o Matheus Bidu. Né, cara, faz um lançamento ali pro Depay. O jogador de São Paulo erra no cabeceio, sobra no Depay. E o Depay, cara, esse é o dom dele, irmão. O Depay pode não estar fazendo nada na partida. O Depay não vai correr que nem o Guinecão. O Depay não vai correr que nem o Alberto. Mas, cara, o Depay com a bola no pé, ele é diferente. Isso que vocês têm que entender. O Depay com a bola no pé, cara, ele é outro jogador. Ele é craque. Ele é craque, ele é nível mundial, ele é nível europeu. Ele é sensacional. Depay esperto, viu o Sabino vindo que nem louco, com as pernas abertas, dá um rolinho no Sabino e chuta com uma qualidade absurda, da qualidade Depay. E esse é o Depay, cara. Esse é o Depay, como posso dizer? Esse é o Depay, não é que vocês deveriam dar valor, mas isso é o Depay, cara. O Depay pode não estar fazendo nada na partida, pode estar um pouco quieto, pode estar sem aparecer, mas ele sempre vai participar ou do último passe, fazer uma assistência, ou vai fazer o gol, ou ele vai participar da jogada. O Depay sempre tá envolvido. Pode ver, mano. O Depay, em participações de gol, ele é um dos maiores do futebol brasileiro, talvez. O do Corinthians eu sei que ele é. Mas do futebol brasileiro, talvez ele seja um dos maiores jogadores com participações de gol. Porque ele sempre tá envolvido em gol. O cara tá sempre envolvido em gol. Então a gente tem que olhar esses momentos decisivos, cara. Que o Depay é decisivo. Ele é decisivo, entendeu? Ele tá sempre envolvido. Então é duro você tirar o Depay no segundo tempo e para colocar o Guinegão.
Porque o Guinegão é bom? É, mas o Guinegão é bom correndo, se entregando. Ele não tem a qualidade com a bola no pé que o Depay tem, mano. Não tem, velho. Não tem, entendeu? Ainda não tem. O Depay é aquele centroavante raiz, mano. Centroavante raiz, entende? E eu. Desculpa, eu falei Depay. O Guinegão. O Guinegão é aquele centroavante raiz. Raiz, entendeu? E corre, mano. E corre. E a raça dele. É isso que me impressiona. É isso que me brilha os olhos no Guinegão. Esse é o diferencial dele, a raça. Entende? Porque a gente vê muito no Vitor Roque, querendo ou não. Vitor Roque é ruim. Horroroso, horroroso. Mas é um cara raçudo. Ele é um cara raçudo. Você vê, o Zé Tunisia conseguiu puxar um pênalti. Né, cara? É um cara raçudo, que tá ajudando muito o Palmeiras pela sua raça. Que é talvez o que faltava no Palmeiras. Um jogador raçudo, como o Endrick. Sai o Endrick, que é um raçudo ali daquele time. Entende? Chega o Vitor Roque, é o raçudo do time que faltava pro Palmeiras. E todos os times precisam de um cara assim. Todos, todos, todos. Enfim. Depay faz um belo gol. Aí Vitinho também faz uma finalização de longe, cara, que era pra ter entrado. Ia ser um golaço, irmão. Ia ser um golaço o gol do Vitinho. Uma pena que não entrou o gol do Vitinho, cara. E aí, a bola sobra no pé do Yuri Alberto. E ele faz o dever de casa, faz o que tinha que fazer. Consegue fazer 3-1 pro time do Corinthians, né, cara? Perfeito. Um jogo que, de novo, cara, é duro falar isso, mesmo vencendo, cara. O time do Corinthians é muito ruim, gente. É muito ruim, é um time horroroso, é um time que. É... Cara, desculpa, mesmo vencendo, tá ligado? E jogando bem o primeiro tempo, assim, não me desce, velho. Não me desce, porque, como eu falei, o jogo não é feito somente de um tempo, tá? Os jogos são de dois. Então, não adianta você jogar o primeiro tempo e perder o segundo. Não adianta você jogar o primeiro tempo bem e tomar um empate no segundo. Você jogar o primeiro tempo bem e o segundo mal. Isso não, desculpa, não, isso não tem que segurar técnico, isso não tem que fazer, como posso dizer, não pode enganar o torcedor, isso não pode enganar ninguém. Isso não engana, não pode enganar que o Dorival vem fazendo um trabalho ruim com o Corinthians. Um trabalho inconsistente com o Corinthians, um trabalho que não é bom. Um time que não é bom, um time que não é legal. Um time que, se você pega um time organizado, sofre. Um time que não tá com a mesma força dentro de casa que tinha antes. Muito por conta da falta de triangulação, com a falta de empenho em transição defensiva para ofensiva. Um time lento, com movimentações lentas. Um time que poucas vezes ataca espaço, que tem a chance de atacar o meio e não tem ninguém para participar da jogada. Então, assim, os primeiros tempos do Corinthians não pode enganar o torcedor. Não pode. Esse resultado não me engana contra o São Paulo. Cara, a gente tirou dois gols da cartola, do nada. Porque não parecia que ia sair. O Corinthians talvez às vezes nem merecia, talvez. Entende? Mas o futebol não é sobre merecer, talvez, né? Eu acho que o futebol é de quem não desiste. E o Corinthians não desistiu em nenhum momento. Né, cara? Enfim, eu tava até pensando no elevador hoje, né, cara, que, pô, a gente já teve times tão ruins, né, mano? Mas que dava resultado. Como o time do Fábio Carille de 2017. Não era um belo time, não era um time tão bom, mas era um time que dava resultado. Não era um time que dava resultado, cara. E engraçado, a gente já teve times ruins, mano, que dava resultado, cara. E, sei lá, hoje a gente tem um time bom que é preguiçoso, parece. Entende? É preguiçoso, dentro de campo é um time lento. Desculpa, não me engana essa vitória não, tá? Mas, enfim, cara, hoje não terá notas, tá bom? Hoje não terá notas de quem foi o melhor, enfim, porque eu acabei não vendo boa parte do segundo tempo, tá? Só fui ver a partir dos 15, 20 minutos, então eu vou ser justo. Mas podemos falar que o melhor da partida foi o Yuri Alberto com 2 gols, com ressalvas aqui pro nosso querido Memphis Depay, né? E com vários elogios pro Matheus Bidu também. O Corinthians chega na colocação numa campanha muito parecida com o time do São Paulo. Era uma coisa que eu sempre falava, cara. Se você vê o time de São Paulo durante o campeonato inteiro, ficou muito. Cara, o São Paulo acho que não teve nenhum momento do campeonato que ficou abaixo da 10ª colocação, cara. Talvez tenha uma rodada ali, duas, mas a maioria das partidas ele ficou aqui, ó. Sétimo, oitavo, nono, décimo. E não saía, perdia e não saía daqui. Era inacreditável, velho. E não saía daqui. Então, assim, o São Paulo. Cara, vinha fazendo um campeonato brasileiro horroroso. São Paulo tem um time ruim, um time horroroso. Desculpa, cara. O time do Corinthians é muito melhor que o time de São Paulo. E era uma coisa que eu nunca entendia, velho.
que eu nunca entendia. Porque assim, o time de São Paulo era tão ruim quanto o do Corinthians e tava numa posição melhor, cara. E tava numa posição melhor. E hoje você vê que eles estão iguais, porque são muito parecidos, são times muito ruins, o time de São Paulo e o time do Corinthians, e hoje tanto que você vê que aqueles estão iguais, mas no campeonato inteiro, mano, o São Paulo tava na frente do Corinthians, o São Paulo ficou aqui na sétima, oitava, nona, décima colocação do campeonato todo, né? E eu não entendia como, não entendia o porquê, sendo que tinha um time muito, muito, muito ruim, tá? Bom, a gente chega nessa nona colocação que pra mim é muito importante, né? É difícil, mas acho que dá pra gente chegar nesse G7. Quanto maior a colocação, melhor em relação à grana, tá? E assim, por mais que o Corinthians tenha alcançado os 45 pontos, eu ainda fico com um pouco de medo, porque acho que o Vitória e o Santos, principalmente, vão chegar em números maiores, em pontos maiores. Acho que eles chegam mais ou menos 43, 44, se não chegarem a 45 pontos, tá? Uh, Vitória e Santos, pelo menos algum dos dois. Mas Fortaleza e Juventude também estão aparecendo aí. Juventude que empatou hoje com o time do Cruzeiro. Fortaleza venceu o time do Bahia fora de casa. Então, assim, pra gente ficar um pouco mais tranquilo, talvez uma vitória a mais seria muito importante pro time do Corinthians, seria muito de boa. O próximo jogo será contra o time do Cruzeiro fora de casa no domingo. Acho que o Corinthians não ganha esse jogo, né? Espero que ganhe, claro, mas acho muito difícil o Corinthians ganhar esse jogo contra o time do Cruzeiro. Temos Botafogo em casa, que seria muito interessante a gente ganhar. Fortaleza fora. Depois Juventude, dois times que estão na zona de rebaixamento. E aqui você entende, né? E aqui você. Desculpa, gaguejei. E aqui, cara, normalmente o Corinthians tropeça nesses jogos aqui, mas espero que não tropece. Mas enfim, aqui ó, são 3 jogos pro Corinthians fazer 9 pontos, tá? Botafogo, Fortaleza, Juventude, são jogos de 9 pontos. O Corinthians, de novo, muito difícil chegar ao G7. Bom, se esses 9 pontos se concretizar que eu estou planejando pro Corinthians, o Corinthians chega a 54. Vocês verem a situação do Corinthians. Então, assim, aí com mais 3 chega a 57. Pro Bahia chegar a 57, faltam quantos? 57 menos 53. Meu Deus do céu, não sei fazer conta. Menos 53. Faltam 4 pontos. Então, assim, é impossível, basicamente, pro Corinthians chegar nesse ano no G7. Mas pelo menos no oitavo lugar a gente tem que ir atrás, a gente tem que conquistar, né? Principalmente pela grana maior. E também, cara, vamos pegar aqui, ó. Bom, Flamengo vai vencer, ou o Palmeiras vai vencer a Libertadores, né? A gente já cria aqui um G7. Espero que não, espero que seja o Corinthians, mas se o Cruzeiro vencer, a gente pega aqui um G8. Aí você vai ter um G8 aqui para Libertadores. E aí vai o sétimo e oitavo colocado para uma pré-Libertadores. Então, o oitavo lugar para o Corinthians seria muito importante. E mais uma vitória, sim, eu acho que para garantir de vez o Corinthians na Série A. E aí sim o Corinthians ficar tranquilo. Mas é isso, rapaziada. Um beijo para todo mundo. Tamo junto e até o próximo vídeo.